É uma discussão muito grande que nós temos sobre como que funciona a aplicabilidade do artigo 48, parágrafo 3º, na questão da fase das propostas. Isso seja na concorrência ou seja no pregão, vai funcionar nas duas questões. Há pelo menos 4 interpretações possíveis sobre este tema. Primeira interpretação possível que a gente teria sobre esse tema é: eu não posso mexer no valor. Eu tenho que apresentar uma proposta, corrigir os erros que eu cometi, que foram cometidos na licitação, mas o valor deve permanecer imutável. Essa é uma interpretação. Segunda interpretação que nós temos: quando corrijo a minha proposta, se o erro que eu cometi foi um erro que estava ali no meio da planilha de composição de custo, por exemplo, e esse erro gera um impacto direto, eu corrigindo o erro, automaticamente o valor vai modificar, eu teria que fazer a correção do valor na exata proporção do erro que foi cometido. Essa é uma segunda vertente. Há uma terceira vertente que entende que eu posso corrigir a minha proposta e mudar o valor, desde que o valor seja inferior ao valor inicialmente apresentado. Então eu posso apresentar uma proposta desde que eu reduza o valor, não posso ir para o valor para mais. E há uma quarta vertente que diz: essa é uma nova proposta, liberdade 100%, você pode apresentar o preço que você quiser. Me parece que as 4 correntes, elas podem, em determinadas situações, apresentarem problemas. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter aqui uma resposta única, e isso também vai ser um problema. Por quê? Nas hipóteses em que eu permito que o licitante corrija, mas não mexa no seu preço, essas hipóteses elas fazem com que eu já saiba de antemão qual é o resultado da licitação. E isso possibilita que, primeiro, as empresas que estão classificadas em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, elas não queiram corrigir as suas propostas, isso pode gerar um problema, ou possibilita também a hipótese de haver um conluio entre o primeiro e o segundo colocado, em que o primeiro colocado não corrige o seu erro para que o segundo colocado seja beneficiado com isso. Porque se não posso mexer na ordem de classificação, nós já sabemos quem vai ganhar essa licitação. Então essa corrente apresenta esse problema. A corrente que diz que eu posso mexer nas propostas independentemente do valor, de forma completamente livre, ela também apresenta um problema, que é: eu vou lá, tem 3 empresas, as 3 foram desclassificadas, estavam com valor próximo de R$100 mil, e aí quando elas apresentam uma nova proposta, as 3 combinam preço entre si e jogam o preço para perto de R$200 mil. Então nós vamos também ter um problema dessa natureza, Isso também pode ser um problema na prática. A outra vertente que diz que pode corrigir, mas se só para baixar o preço, ela também gera um problema, que é: se a empresa foi desclassificada porque seu preço é inexequível, se o nosso entendimento é de que só pode baixar o preço, ela nunca vai conseguir corrigir esse erro. Só as outras empresas terão possibilidade de corrigir o erro. Então o que me parece é: todas as vertentes elas vão ter problema. Me parece que, novamente, nós não temos uma resposta única, a gente não tem uma resposta unificada. A gente deveria analisar o caso concreto, justificar muito bem a nossa decisão, de antemão explicar qual será a regra naquele jogo, e torcer para que isso funcione. Ou, nos casos em que esse sistema for de aplicabilidade muito complexa, em que houver muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, ou uma possibilidade muito grande de conluio, a melhor hipótese nesse caso seria: não aplico o artigo 48, parágrafo 3º, reabro a licitação e dou oportunidade para todo mundo participar da licitação.